Deus nosso Pai, Jesus, de infinito amor, misericórdia e desculpa. Estão ouvindo? Estamos Tá ouvindo, sim, desligado. pode fazer. Deus nosso querido Pai, Jesus nosso mestre, irmão maior, aos nossos amigos da espiritualidade que tanto nos auxiliam, nos acompanham. Imensamente agradecemos o auxílio na nossa vida diária e também, mestre, pela oportunidade de refazermos a nossa vida junto com pessoas queridas, com os nossos familiares, e em especial nessa querida doutrina que tanto nos esclarece e nos auxilia, que são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, bem como também os seus exemplos. E nessa noite que se inicia, nessa semana também, possamos desse estudo tirar frutos benéficos para a nossa vivência diária e amparar-nos nas nossas dificuldades. Que os exemplos e os ensinamentos do Mestre Jesus possam surgir em nossas mentes nos momentos de desespero, bem como também nos momentos em que não conseguimos, Senhor, destrinchar a nossa vida. Obrigada pelo corpo sadio, obrigado pela nossa mente sã, obrigado pelos amigos e familiares que temos que nos auxiliam no nosso processo evolutivo e, em especial, a esse estudo através da Casa Espírita de Oswaldo Cruz, que tanto também nos fortalece e nos auxilia. Que seu amor, Mestre, possa envolver a cada um de nós, a cada lar aqui presente, em especial também a nossa irmã Emir, que trará os ensinamentos necessários para o nosso aprendizado. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da vida, por aqui estarmos e que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Bom, boa noite a todos novamente. Parabéns a todas as mulheres. O Dia das Mulheres é todo dia, mas hoje é um dia que a humanidade dedica para nós, né? Obrigada aos homens aqui presentes que também nos parabenizaram. A Edith, que está aqui comigo no celular, parabéns também. Obrigada, amor. E nós vamos à nossa aula, gente. Vamos lá. Hoje a gente pretende fazer os capítulos de número 8 e de número 9. O capítulo de número 8, intitulado Organização de Serviços. Como são organizados os serviços no plano espiritual. André Luiz está muito maravilhado com a colônia espiritual Nosso Lar, porque ele acredita que ela se pareça muito com a Terra. Mas, na verdade, na Terra é uma cópia mal feita do mundo espiritual. E uma cópia bem mal feita Tá dando mesmo. um eco no som. No meu som? Peraí. Eu não estou ouvindo, não. Não Pronto. está normal. É o microfone das outras pessoas que dá. Eu vou. Tem que fechar todo mundo. Já está normal. Eu vou pedir a vocês que, por favor, desliguem seus microfones, só abram eles quando vocês precisarem se dirigir a mim, tá? Por favor, obrigada. Então, André Luiz, ele está maravilhado e ele acha que o plano espiritual é muito parecido com a Terra, mas, na verdade, a Terra é a cópia mal feita do plano espiritual. Eu digo mal feito porque nós somos espíritos imperfeitos e ainda muito subjugados pelos nossos próprios vícios, pelas nossas imperfeições. Então, por mais que a gente aqui na Terra, a gente tente trazer as nossas lembranças e tente projetá-las aqui nessa dimensão material, nos falta ainda muita sensibilidade, muitos recursos também para isso tudo. Então, Lísias, né, ele está num diálogo com Lísias e Lísias vai informar para ele que eles estão no local que chama-se Ministério do Auxílio e eu trouxe de novo, né, eu digo de novo porque quem fez Cidade no Além comigo está com isso aí bem fresquinho na cabeça, tá? O Ministério do Auxílio ele fica aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver a seta do meu mouse. E embaixo da onde eu botei Ministério do Auxílio fica justamente o parque hospitalar, tá?
E ele coloca assim: tudo que vemos, edifícios, casas, residências, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição, ou seja, da jurisdição da área do Ministério do Auxílio. Alguém quer falar alguma coisa comigo? Não, né? Eni, boa noite. Boa Desculpa noite. incomodar. Para mim não está aparecendo os slides, não. Não? Tem mais alguém que não esteja vendo os slides aqui na telinha? Ou todos estão vendo, gente? Você está usando o celular? Agora é assim, apareceu. Ah, então tá bom. Então tá. Obrigada, Eni. Se sair é só me dar um toque, tá? Eu não sei se quando eu volto para os slides para você vai sair, mas eu acho que não. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui, ou seja, para aqueles que não sabem, quem mora no Ministério do Auxílio e trabalha também no Ministério do Auxílio. Então, mora e trabalha no mesmo ministério, tá? Não é tipo assim, eu posso morar no Ministério do Auxílio e vou trabalhar no de regeneração. Não, é tudo muito organizadinho, tá? Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouve-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, todas essas daí são tarefas que são executadas por esse Ministério do Auxílio. Então, olha quanta coisa que eles trabalham. Eles trabalham... Oi? Tá picotando a fala. A minha fala tá picotando? Não. Olha só, às vezes... se não tá picotando para todos... Então, se não tá picotando para todos, deve ser o problema de quem falou para mim que tá picotando, tá? Às vezes é a internet. Tá picotando tudo. Então, pode ser a sua internet que está caindo o pico um pouquinho, pode ser isso. O que a senhora pode tentar, dona Emi, é sair e entrar de novo rapidamente, tá? Que de repente então, pode Emi, ser... Oi. Então, o que a senhora pode fazer também é tirar a imagem, ficar só com o áudio, com o áudio, que gasta menos. Ou então também colocar o fone de ouvido, porque pode também dar esse efeito. Por isso que eu uso fone de ouvido, que para mim o som fica melhor, não picota nada. Talvez se ela tirar a imagem, ficar somente com o áudio, talvez isso vai economizar a internet dela e por conseguinte ela não vai cair tanto, que às vezes a internet, ela tem sofre aqueles processos, né? Independe muitas vezes até de onde mora. Às vezes até reparos que estão sendo feitos, ela fica sofrendo picos de altos e baixos. Bom, eu vou voltar para cá. Esses são os trabalhos que são executados no Ministério do Auxílio. Então, esses trabalhadores, que eu acho que dá para vocês verem aqui a minha setinha, peraí, deixa eu voltar para botar mais alguém para dentro. Todas as pessoas que trabalham, né, nesses 3 ministérios aqui embaixo, são trabalhos que estão mais voltados ao plano do mundo, da nossa dimensão material, tá? Então, isso é um ponto 1 que a gente tem que levar em consideração. Esses ministérios trabalham mais com as questões da Terra. Então, é no Ministério do Auxílio que, dentre tantas tarefas, ele executa também a tarefa do preparo da reencarnação. Entendam, todas as reencarnações, seja de quem for, elas são preparadas no mundo por espíritos mais evoluídos, no plano espiritual por espíritos mais evoluídos. Porque eu infelizmente já ouvi espírita falar que obsessor faz planejamento reencarnatório do inimigo. Isso não existe. Porque imagina o meu obsessor, ele vai olhar para mim, eu quero que ela venha sem nariz, sem boca, sem olhos. É isso que ele vai projetar para mim. O cara não gosta de mim, imagina se ele vai projetar alguma coisa de bom. Então entendam, gente, a misericórdia, Deus é misericordioso e justo. Ele não permitiria que um algoz nosso planejasse a nossa reencarnação. Então entenda, as reencarnações, elas são planejadas por espíritos de uma envergadura maior, por espíritos superiores, e sempre com as orientações dos nossos mentores espirituais, tá?
A Márcia está falando que também já ouviu isso. Então entenda, obsessor nenhum faz planejamento reencarnatório de ninguém. Planejamento reencarnatório é uma coisa séria. Tem que ser feita por espíritos que têm grande evolução moral e conhecimento, porque as nossas reencarnações elas têm que ser planejadas e projetadas para dar certo e não para dar errado. Então imagina, se o meu obsessor fosse fazer o planejamento da minha encarnação, isso que eu falei para vocês, ele ia colocar na minha vida missão impossível para eu realizar. Para quê? Para que eu me ferrasse mesmo reencarnatoriamente, tá? Então, sim, pode falar, Mirce. Inclusive os suicidas também, né? Que infringiram a maior lei, né? Eles também não são jogados, abandonados. Não. Eles reencarnam com orientação de espíritos de maior envergadura, como você comentou. Exatamente, qualquer um, gente, não importa se está nas trevas, se está num umbral grosso, umbral médio, umbral fino, as reencarnações são projetadas por espíritos de uma envergadura grande, não é por qualquer tipo de espírito. Então, o obsessor não planeja a reencarnação de ninguém, entenda isso, tá? Então, lá na colônia espiritual Nosso Lar, as reencarnações, elas são... Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Não vai adiantar o que eu estou querendo fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Pois é. Não vai adiantar, peraí. Deixa eu só voltar aqui uma coisa que eu mexi. As reencarnações, então, elas são projetadas no Ministério do Auxílio. E lá também, além dessa função de trabalho, que é fazer os projetos, né, das reencarnações, no entendimento que são espíritos que estão acima do Ministério do Auxílio, que vão fazer isso. No Ministério do Auxílio, eles apenas, né, eles vão, digamos assim, como é que eu vou usar o termo? Eles vão... é como se fosse uma repartição pública, né? Os papéis vêm lá de cima e eles aqui embaixo tão somente põem em planejamento aquilo que eles recebem, tá? Então, no Ministério do Auxílio, eles põem apenas em prática aquilo que eles estão recebendo. Não é feito por qualquer espírito no Ministério do Auxílio, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Lá também eles vão atender as preces que são feitas, né, por nós, as rogativas. Olha que interessante. Eles vão atender também aos espíritos que habitam nos umbrais, ou seja, abaixo do umbral fino, porque a colônia espiritual Nosso Lar, ela fica no umbral fino, então eles também vão prestar auxílios ao que está abaixo, né, através de posto de socorro. Isso a gente vai ver em outras obras de André Luiz, posto de socorro que está vinculado à colônia espiritual Nosso Lar. Enfim, eles têm uma grande gama de trabalhos. A gente vê que eles ali trabalham pesado e todo o trabalho deles está muito voltado com as questões da dimensão material, com preparar-se com as reencarnações, com ajudar aqueles que estão reencarnados, e bem como atender doentes, tanto lá quanto doentes de cá. Doentes lá, que lembra que aqui, ó, embaixo dessa setinha onde eu coloquei Ministério do Auxílio, aqui embaixo vai ter o parque, a zona hospitalar, onde André Luiz está internado, ok? Então, eles vão prestar um grande auxílio ali, não só aos doentes que estão desencarnando e retornando para a colônia espiritual Nosso Lar, mas também vão prestar auxílios por aqueles que estão passando dificuldades, estão adoentados aqui na Terra. Eles vão procurar ajudar da melhor forma possível, que é como a gente vê nas obras de André Luiz, né? Preparando a psicosfera, ajudando a desembaraçar as situações kármicas, ajudando a desembaraçar os processos obsessivos e etc e tal, que é o que a gente vê em toda a série espiritual das obras de André Luiz. Então, esse ministério, ele trabalha bastante, como a gente está vendo ali. E ele continua, Ulísias, não tem visto nos atos da prece o nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores, olha lá, os 72 colaboradores, pois são os ministros do Nosso Lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, ok? Orientados cada qual por 12 ministros. Então,
cada ponta da estrela ela é dirigida por 12 ministros, compondo um total de 72. E o governador, que é esse que está aqui no meio, lembra? Quem estudou comigo o livro Cidade no Além, quando ele vai, e também a gente já teve oportunidade aqui nas aulas de Nosso Lar, quando é feita a prece às 6 horas da tarde, o governador se reúne com os seus ministros e lá naquela torre que fica no meio da colônia espiritual Nosso Lar, ele faz uma oração onde vai ser plasmado esse coração de luz. Eu acho que isso aí é só para a gente recordar. Vamos lá. Isso aqui é só para a gente lembrar, né? Ele fala assim, os 4 primeiros, que são isso aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Ó, que é o da comunicação, auxílio, regeneração, esclarecimento, ó. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, então estão muito relacionados às coisas da Terra. Os 2 últimos, que é o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação, eles estão mais voltados para as questões espirituais, tá, ok? Os serviços mais grosseiros, portanto, né, localizam-se no Ministério da Regeneração, que é da ponta da estrela. Os mais sublimes na União Divina, que é a ponta contrária. Então, eu não trouxe aqui para vocês hoje, até esqueci de colocar aqui nos nossos slides, mas lembra que a colônia espiritual Nosso Lar, ela é um satélite que gira assim, né? Ela vai girando assim. Então, essa ponta daqui, que está voltada para o planeta Terra, é a ponta do Ministério da Regeneração. A ponta de cima, que está apontada para as esferas mais superiores, acima dos umbrais, é a ponta do Ministério da União Divina, União e Elevação, não, União Divina, né? E aí ele coloca, Clarência, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. 1, 2, porque a gente sabe que cada ministério são compostos por 12 ministros. E o Clarencio é um dos ministros do Ministério do Auxílio. Vamos lá. Sim, aí Lísias continua, esclareceu. O véu da ilusão é muito denso nos ciclos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma ali saiu errado, desculpa, peço a vocês, organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. O que Lísia está tentando explicar para André Luiz é que aqui, é o que eu disse para vocês, é uma cópia imperfeita dos planos espirituais. E que quanto mais é elevado o homem, mais ele dá harmonia à sua criação, né? A gente, aqui do Brasil, a gente tem muitos extremos. Nós temos belas construções que são verdadeiras obras da arquitetura nossa, e nós temos em contrapartida as comunidades, que são, hoje não se pode falar favela, né, mas são as antigas favelas, que hoje a gente tem que chamar de comunidade. A gente vê o quanto que é desorganizado essas comunidades, né, tem um aspecto ruim, feio. Muitas das grandes maiorias delas não têm saneamento básico, mas em contrapartida, nós temos, por exemplo, aqui em Petrópolis, o centro histórico é lindo, em contrapartida, o centro histórico é lindo, né? Dias virão que nós teremos essa beleza em todos os pontos por onde andarmos. Eu não espero a hora, espero que Deus me permita, claro que Ele me permita, mas que eu tenha merecimentos para poder ver isso. Vai ser uma felicidade muito grande quando a gente puder andar para todos os pontos do nosso planeta, da nossa cidade, do nosso país, e a gente não ver mais comunidades, mas a gente vê beleza como existe, por exemplo, no centro histórico da nossa cidade de Petrópolis. Ver beleza, ver árvores, ver construções dignas, para que as pessoas possam ter uma vida digna materialmente falando, né? Eu aguardo ansiosamente, espero merecer viver dentro desse contexto. E aí ele vai falar,
é claro, do bom direcionamento do pensamento e da vontade. E ele fala, sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Então, toda a história da fundação da colônia Nosso Lar, ela fica lá no Ministério do Auxílio. E é claro, como foi construído, a gente já teve a oportunidade de falar aqui, mas a gente gosta de reforçar, toda a colônia espiritual Nosso Lar, ela foi construída com o pensamento e a vontade bem direcionada desses portugueses que fundaram o Brasil, né, que descobriram o Brasil e que desencarnaram aqui no Brasil, e quando chegaram na pátria espiritual se preocuparam em construir uma cidade espiritual para receber aqueles que iriam acompanhá-los posteriormente. Então, a gente vê que o pensamento e a vontade pode construir coisas maravilhosas, mas ele tem que estar bem direcionado e a vontade ela tem que estar bem fortalecida. Aliás, o tempo todo a gente está construindo a nossa psicosfera. E vale ressaltar e vale refletir o que será que nós estamos construindo dentro da nossa psicosfera. Qual será que tem sido o meu pensamento que eu tenho repetido com muita frequência? Quais são os meus pensamentos? O que eu sinto? Porque é o que eu sinto, é o que eu penso, e isso vai ser projetado ao meu redor, vai fazer parte da minha psicosfera. Então, a gente é responsável por muitas coisas também. E o homem do mundo de regeneração, ele vai ter essa lucidez. Então, ele vai ser muito mais vigilante no processo dele de pensar e da vontade dele do que ele hoje é, estando aqui no mundo de provas e expiações. Mas só que a gente já deveria estar começando a fazer isso também para a gente aproveitar mais a nossa reencarnação. Isso aqui é para reforçar a vocês, isso aqui é a torre principal onde fica a governadoria, é lá onde é feita as preces, todas às 6 horas da tarde. E aí Lísias continua. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram um esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Ou seja, a colônia Nosso Lar, ela começou desse prédio e depois ela foi sendo expandida. É claro, gente, que esses trabalhadores tiveram que lutar muito, que vocês leram isso no capítulo, que ele vai falar aí. Ali vive o nosso abnegado orientador nos trabalhos administrativos. Utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infadigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos às férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviços, na assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Então, veja bem, quanto mais o espírito evolui, mais ele valoriza o trabalho. O que a gente aqui na Terra é um problemão, né? Que a gente costuma falar assim, ai, hoje já é segunda, dia de trabalhar de novo. A gente devia agradecer, que bom que na segunda-feira eu tenho trabalho. Porque tem muitas pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, em decorrência da pandemia, estão desempregados. Ou já vinham desempregados também, né?
Não é só a pandemia que trouxe desemprego, já a situação econômica do planeta como um todo já vinha em conflitos até mesmo na Europa. Então entendam que o espírito, quanto mais elevado mais ele valoriza a questão do trabalho. E ele sabe que quanto mais ele trabalha para o bem de todos, mais ele trabalha para a própria evolução. A forma dele olhar para o trabalho não tem esse peso que nós damos ao trabalho, que é um peso punitivo, como se fosse uma punição ter que trabalhar. Não, para eles é algo que os engrandece verdadeiramente. Então esses espíritos só nos ensinam mais e mais, principalmente a valorizar aquilo que nós tantos reclamamos, que é o trabalho. Eni? Sim. Sim, não sei se eu vou falar alguma besteira. Sim. Esses portugueses seriam aqueles que chegaram aqui no Brasil, que mataram os índios, que fizeram até a depredação toda do Brasil? Olha só, a gente também não pode generalizar. Eu não sei se os que mataram foram os que fizeram a colônia. Eu quero crer que não foi por aí o caminho. Que nem todos os portugueses eram afeitos a matar pessoas, né? A gente também precisa compreender, né? A gente, quando olha um panorama, a gente engloba muito, né? Colocando todos da mesma maneira. Quero crer que esses espíritos que aqui vieram foram aqueles que já traziam dentro do seu coração o respeito e o amor ao próximo. Por quê? Porque ninguém vai se preocupar em construir uma colônia espiritual se ela não tem respeito pelo próximo, porque uma colônia é para albergar aos que vêm, então é para o próximo. Então eu vejo que esses portugueses são aqueles que enxergavam as pessoas como irmãos, provavelmente. A gente não pode generalizar porque portugueses matavam os índios, tentando os escravizar e escravizavam os negros, que todo mundo é da mesma forma. A história da humanidade é permeada por pessoas que não eram a favor dessas atrocidades enquanto tinha que conviver com elas, né? Quantas pessoas viveram em meio a lei da escravidão, né? A um período da escravidão e não era a favor de escravizar. Então, eu quero crer que esses portugueses já eram espíritos que tinham uma visão diferenciada da coletividade, do próximo, do irmão, do índio, do negro. Já eram espíritos que guardavam dentro deles outra visão, porque senão o pensamento e a vontade deles não seria suficientemente forte e não projetariam uma construção de tamanha beleza como aquela que a gente tem aí nesse esboço, entende? E quanto mais é primitivo o espírito, menos beleza ele exala, menos harmonia ele tem. Então, com certeza, não eram os mesmos. Sim. Eles também não teriam, pensei, né? quando eu li, eu pensei o que a Ana comentou aqui. Mas eu estava refletindo aqui. Eu acho que são portugueses que já vieram para cá, de repente, com essa missão de construir essa colônia para receber aqueles que dali para frente desencarnariam aqui. O que eu sei é que provavelmente se eles vieram para o Brasil, habitantes do Brasil eles já eram, né? Agora, se vieram com comissão de posteriormente fazer, isso eu não sei. Mas que com certeza não eram espíritos de pouca evolução, com certeza, porque não fariam a construção que fizeram. Eni? Sim, Andresa, pode falar. Então, naquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sim, no começo fala de alguns portugueses que vieram e que tinham no seu íntimo a boa vontade, o olhar diferenciado sobre os nativos e que muitos conseguiram confraternizar com eles. Até um dos degredados que foram deixados aqui, ele era inocente, tinha sido condenado em Portugal, e aqui, quando ele ficou aqui, tentou até o suicídio no mar e depois voltou, foi salvo, né? A espiritualidade fez com que a jangada dele retornasse à praia e ele constituiu família aqui. E eu me surpreendi, porque eu também tinha essa visão só negativa do colonizador, né? E aí lá no livro eu vi que a gente realmente às vezes, como você disse, julga pelo todo, né? A gente generaliza. E lá no livro esclareceu isso,
que existiam muitos que vinham com a boa intenção, com a necessidade de trazer ensinamentos já inspirados pela espiritualidade. Então é isso daí, né? É um fecho. Não teria como espíritos voltados a homicídios fazerem uma construção tão bela. Eles nem conseguiriam chegar em tal esfera, que é um umbral fino, para fazer tamanhas construções. Então, assim, com certeza são espíritos diferenciados, né? Vieram para cá, mas não eram afeitos a matar ninguém, a escravizar ninguém. Como hoje a gente está vivendo dentro de uma situação do Brasil de corrupção e etc e tal, mas nós não somos todas pessoas corruptas, né? Nós podemos até ter alguma coisa corrompida dentro de nós, mas nós não temos esse nível de corrupção que nós estamos vivendo, pelo menos. Algum nível de corrupção a gente tem, porque está vivendo aqui, né? Senão a gente não reencarnaria aqui. Mas com certeza nós já estamos saindo pelo processo da conscientização desse arcabouço de corrupção. Então, se a gente for olhar que o Brasil é um país que tem muita corrupção, então significa que todos os brasileiros são corruptos? Não, não é verdade isso. Tem muita gente íntegra fazendo muita coisa bonita. Tá? Eni? Sim, pode falar, Rosana. A gente pode lembrar também do padre, por exemplo, um dos exemplos, padre Manuel da Nóbrega, que foi reencarnação de Emmanuel, né? Isso mesmo, isso aí, uma boa lembrança, muito boa lembrança. Então a gente tem que entender que reencarnaram missionários do Cristo aqui também da Terra, como sempre, né? Como sempre teve, não só na Terra, no Brasil, mas teve na Terra como um todo. Isso é muito bem lembrado que no livro A Caminho da Luz retrata muito essas realidades, né? De espíritos que vieram dar contribuição maior, trouxeram essa bagagem de preparação do plano espiritual para que os povos, as nações, pudessem também ter uma mensagem moralizadora do Cristo em algum sentido. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Foi bom, tá vendo? Aí vai cada um casando um pouco em cada lugar e a gente vai enriquecendo, né? Foi para todo mundo? Posso prosseguir? Muito bem, gente. Agora vai ser um problema mesmo. Problema de alimentação. Esse vai ser um capítulo delicado. Eu chamo esse capítulo de um capítulo delicado, tá? Então vamos trilhar esse capítulo com o melhor que pudermos. Eu coloquei assim o jugo da influência da matéria. A gente, por sermos, a grande maioria de nós, não todos nós, espíritos imperfeitos, né? Eu posso falar só por mim, mas a gente ainda sofre muita influência da matéria. Muito, muito. Então, por a gente não ter uma evolução moral adequada, a matéria ainda nos dirige muito. A vida material ainda nos dirige muito. Então, o capítulo que nós vamos adentrar agora é um capítulo que vai estar falando da nossa evolução espiritual. Porque quanto menos evoluído nós formos, mais nós sofremos influência do mundo material. Mais nós valorizamos as coisas materiais e mais nós necessitamos das coisas materiais para podermos aqui estar. Então, é nesse sentido, nessa direção, que eu quero que vocês olhem para esse capítulo para entender as coisas que nós vamos colocar aqui daqui para frente. Então, Lísias coloca assim, falando sobre o problema da alimentação. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feições mais destacadas. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vidas que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades... Eu não sei quem é, gente. Tem alguém que está com o microfone aberto. Eu não sei porque eu não estou nem olhando. Eu estou olhando por slide, tá? Então, quando eu olho para o slide, eu não vejo vocês, tá? As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. E vocês vão entender que simplicidade é essa que ele se refere. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências
Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando os velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune, apenas o Ministério da União Divina, ou seja, aquele que aponta lá em cima, ficou imune de tais abusos pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Então, o que o Lísias está explicando? Que há um século atrás, né, contando um século de quando esse livro foi escrito, que acho que foi em 1940 e alguma coisa, 44, 40, não sei muito ao certo agora aqui, teria que ver, eu não sei de cabeça, eu não sou muito boa para esse negócio de datas, tá? Sou péssima para isso daqui. 1943 foi o prefácio de Emmanuel, então mais ou menos isso mesmo. 44. Isso. Então, ele está contando daquele período há um século atrás, eles andavam às voltas com problema na alimentação da colônia espiritual no nosso lar. Por quê? Os espíritos que desencarnavam e chegaram lá, eles queriam comer como eles comiam aqui na Terra. Então eles queriam de tudo que a gente goza de comida aqui, beber, bebidas, tudo que eles queriam, gozar de tudo, comer todos os tipos de alimento que se comia aqui na Terra. Queria que também na colônia espiritual nosso lar eles pudessem continuar com os mesmos hábitos alimentares, hábitos esses que, ao que ele coloca mesas lautas, né, que eram hábitos excessivos, porque infelizmente no Brasil comemora-se achando que comemoração é excesso de comida. Infelizmente, nós ainda temos esses hábitos infelizes. A gente tem que aprender mais a comer na medida, comer coisas certas, até para quando a gente desencarnar, a gente não se encontrar tanto choque, né? Mas isso é mais, esse livro, como eu disse para vocês, é um alerta para a gente pensar o que em nós se encontra em extremos e que precisa encontrar um meio termo dentro de nós. Então muitos desencarnados chegavam lá em cima dentro desse aspecto aí, querendo que a alimentação fosse semelhante aos excessos que eles vivenciavam na Terra. Excessos, todo excesso é um vício. Então eu queria que tivesse bebidas excitantes, bebidas alcoólicas nesse caso, que lá também se possuísse. Então é tipo assim, eu sentar que esse garçom traz uma cerveja, era mais ou menos isso. Eles queriam que tudo isso fosse mantido também no plano espiritual. Quer dizer, é a velha rebeldia humana que ele não aprende, que se ele sai de um lugar e ele vai para o outro, ele poderia aprender novos hábitos e novos ares. Mas é o grande problema. A gente tira o homem da dimensão terrena e bota na dimensão espiritual, mas o homem continua com todos os hábitos da dimensão terrena. Ele não entende. Então não adianta tirar o homem da dimensão terráquea, né? Tem que tirar a terra de dentro do homem, literalmente, para a gente entender, né? O homem estava arraigado. Então lá começou a existir na colônia um conflito de ideais. Por quê? Porque, de um lado, o Ministério da União Divina, que é o que administra verdadeiramente a colônia espiritual nosso lar, estava ali tentando colocar, né, infundir um hábito alimentar condizente à vida espiritual e que seria de muita valia para todo mundo. Mas os habitantes, como sempre muito rebeldes, queriam viver dos seus velhos hábitos. É a gente com aquela problemática de quebrar os nossos hábitos, os nossos vícios, de mudar a nossa vida. Nós temos muita dificuldade de sair da nossa zona, né, de conforto. Essa é a verdade. E aí começou a surgir o problema. E o Lísias continua explicando para André Luiz. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então, olha só, o governador se preocupou em trazer 200 instrutores que estavam acima, numa esfera mais elevada, para que esses instrutores, com seus conhecimentos, com a sua bagagem espiritual, pudessem não só ensinar, mas servir de exemplos também, porque só um espírito de uma envergadura maior poderia verdadeiramente, além de ensinar, exemplificar. Então o governador se preocupou em trazer o que havia de melhor para que pudesse despertar as consciências ainda tão
presas, tão entranhadas aos hábitos da vida na dimensão material. E ele continua: por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Na verdade, eles eram vítimas deles mesmos, ou seja, eles adoeciam alegando. Olha o estado de vitimização. Eu estou adoecendo e a minha alegação é porque eu não posso comer como eu comia na Terra. Então, se eu não posso comer como eu comia na Terra, eu estou ficando doente. Né? O velho hábito humano de estar sempre transferindo para as coisas e para as pessoas aquilo que cabe a ele fazer, ele mudar. Né? Deixa eu ver que tem algumas coisas aqui no chat. Eu acho que da Miriam já ficou elucidado, né? A Miriam colocou assim: eu fico imaginando quem eram os degredados, uma vez que a justiça era conforme o entendimento da época. Os degredados isso aí seria uma outra história, a gente falar dos degredados da Europa para cá, tá, Miriam? Peço a você, vamos dar mais um segmento aqui. O Luiz Davi está colocando assim: eu sempre achei que esse tipo de excesso material causando um desequilíbrio natural, não fosse aceito de imediato numa colônia como o nosso lar. Pelo menos essa consciência eu sempre achei que todos deveriam ter antes do convívio da colônia. É verdade, se a gente aqui na Terra, a gente já tivesse a consciência dos excessos, a gente não teria a dificuldade da adaptação. E isso é urgente a gente estar falando aqui hoje. É um assunto muito pertinente, porque a gente está cada dia que passa mais próximo do mundo de regeneração. Então a gente precisa criar hábitos alimentares que não sejam mais hábitos excessivos. Comer o suficiente para nutrir esse corpo físico e nada além de nutri-lo. A gente precisa começar a aprender a fazer isso. Que as nossas festas, as nossas festividades aqui na Terra não sejam festas de farturas de comida, mas que seja de fartura de bom assunto, de fartura de boas vibrações, de farturas de afetos. Isso que deveria contar. Né? Os hábitos nossos vão ter que ser mudados. E melhor é mudar o hábito agora do que depois sofrer tenebrosamente na espiritualidade para mudar os hábitos lá de vida. Né? Então, o Ministério do Auxílio, que é onde se encontra o parque hospitalar, teve lotado, porque as pessoas diziam que estavam enfermando porque a alimentação era deficiente, né? Então o problema de nosso lar só crescia. Olha lá, o Ministério do Auxílio enchia. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação. Lembra que o Ministério da Elevação estava junto nesse problema. Só quem não estava era o Ministério da União Divina. E aí, então, depois de 21 anos, só depois de 21 anos, que o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável, passou a abastecer-se, a nutrir-se, né? Apenas a fazer uma nutrição, ou seja, nutrir a organização, no caso o perispírito deles, né? No caso deles o perispírito. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que é esse aqui, que demorou muito a assumir o compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários, né? Então, eles usavam a razão tentando convencer as pessoas, mas daquilo que, em verdade, precisava ser direcionado pela moralidade, né? Bom, o problema da alimentação. Vamos lá. Vamos recorrer agora, finalmente, às últimas colocações de Lísias e vamos recorrer à obra básica, o Livro dos Espíritos, para a gente começar a abrir as fronteiras dessa questão. Lísias ainda coloca assim: mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, ou seja, né, nas questões da carne e das massas, dos açúcares, enfim, etc. e tal, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Ou seja, eles queriam lá continuar, ter carne, ter bebidas, ter tudo aquilo que tinha aqui na Terra, eles queriam, eles não aceitavam. Então vamos ver lá sobre a questão da alimentação, mais direcionada a um assunto que está muito em voga hoje, né, que é o vegetarianismo,
vamos colocar alguns pontos e esclarecimentos dentro da doutrina espírita em relação a isso daí. 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza, porque está perguntando aqui no caso de nós estarmos encarnados. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, a resposta que foi dada no século XIX, em 1857 aproximadamente, a Allan Kardec, é que por nós ainda termos um corpo extremamente grosseiro, não é contrária à lei da natureza que a gente se alimente de carne, no caso de proteína, né, animal. Mas aí vamos seguindo. 724. Será meritório abster-se um homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Resposta dos espíritos. Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Bom, essa colocação ali de Kardec, que eu botei embaixo uma frase, né? A gente tem que entender o seguinte: quanto mais evoluídos nós formos ficando, com certeza, menos bruto será a nossa constituição física. Se a gente olhar, por exemplo, a nossa constituição física hoje, no século XXI, e olhar a constituição física do homem na Idade Média, nossa, nem parece que é a mesma coisa, mas seres humanos é. Né? Nós estamos evoluindo. Então é claro que quanto mais a gente evoluir espiritualmente falando, ou seja, fazer a nossa evolução moral, fazer com que a moral prevaleça, permeie a nossa vida e direcione a nossa vida, é claro que esse processo de moralização, ele por si só, aos poucos, ele vai transformando esse corpo biológico num corpo muito mais sutil. Tanto é que eu disse para vocês, olha lá na Idade Média, o homem, ele era muito mais bruto do que nós hoje somos. Corpo de carne é, mas hoje toda a nossa estética corporal é diferenciada. Então é claro que a gente evoluindo, quanto mais a gente evoluir, esse planeta está deixando de ser provas e expiações, e ele já está caminhando para o mundo de regeneração, é claro que muitos fatores da nossa vida vão mudar. Fatores sociais, fatores alimentícios, vários fatores dentro de nós têm que mudar até. Porque se não mudar, nós não vamos poder mais ficar aqui. Isso é um fator. Né? Mas não é pelo fato de nós deixarmos de comer carne que nós somos pessoas evoluídas. É isso que precisa ficar bem entendido. Senão a gente vai voltar àquela hipocrisia farisaica. Porque os sacerdotes, os fariseus, eles basicamente não comiam carne de porco, então nem pensar. Mas nem por isso eles eram homens mais moralizados. Então, entendam isso. Não é abster-se da alimentação que moraliza o homem. Mas é moralizando o homem que a gente automaticamente se abstém de certas coisas. Porque quanto mais eu me espiritualizar, menos vontade eu vou ter de comer comidas pesadas, comer em excesso. Os excessos não vão fazer parte da minha vida, por quê? Porque eu estou dentro de um processo de espiritualização. Tá? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar claro para a gente que está nessa dimensão material. O que é importante para nós hoje? Né? Porque eu conheço pessoas até do movimento espírita, que deixaram de comer carne, mas que não podem ver um pedaço de bife que a gente vê que eles estão salivando. Estou sendo sincera com vocês. Né? Então, em verdade, é uma coisa assim, é uma forçação de barra. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. É claro que no futuro, nós vamos deixar, bem lá no futuro, nós vamos deixar totalmente de utilizarmos essa proteína animal para a gente se alimentar.
Até porque a gente vai entrar em outros processos de elevação, os nossos corpos geneticamente vão ser modificados. Então nós não vamos ter nem vontade de se alimentar dos animais. Mas isso é um processo que tem que partir primeiro de dentro para fora e não de fora para dentro. É isso que eu quero deixar bem claro com vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada. Sim. Muitas crianças já estão nascendo não querendo comer carne. Eu sei. Elas querem legumes, elas querem verduras, elas não vão comer um animalzinho, mamãe. Muitas, né? Não vai, Muitas. exatamente. Quer dizer, é isso que você está falando, né? E sim, eu concordo também. Você deixar de comer carne e ficar para fazer só papel de só uma máscara, né? A máscara de que está na onda, que está na moda, né? Não, isso não é válido. Isso não é também válido. concordo com você. Isso aí é você mostrar uma coisa que na verdade você não tem. Porque não é deixar de comer carne que isso vai mostrar que você é espiritualizado. Um livro Diretrizes de Segurança, que foi escrito por Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, lá eles citam um exemplo que Hitler era vegetariano e Chico Xavier comia carne de frango todos os dias. Mas eu fico com o Chico, viu? Eu acho que vocês também. Então entenda, não é a alimentação que dá a propriedade da moralização. Pode falar, Rosana, você abriu o microfone? Só lembrando uma fala de Jesus, né? Que o que macula o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca porque sai do coração, né? Muito bem lembrado. Mas não é um esforço para domar suas más tendências também? O quê? Parar de comer carne? Isso, a pessoa começar a se esforçar para abrir mão de uma coisa que a princípio pode ser até prazerosa, mas em função de uma compaixão pelo animal? Eu vou falar para você de conformidade com o meu entendimento. Eu vejo hoje que o ser humano come muito mais carne do que ele precisa. É só você perguntar para uma nutricionista quanto que você precisa de comer de carne por semana, é muito pouco. Eu acho que hoje a gente não tem aqui a presença da nossa Daniela, né, nem da Glória, senão não sei se tem algum nutricionista aqui hoje na minha aula. Mas a quantidade de carne, eu falo isso que eu sei que é muito pouco, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de carne, eu nunca gostei muito de carne. Então assim, eu não sou vegetariana, entenda isso. Mas eu passo muito bem uma semana, 2, um mês, para mim, sem comer carne. Eu concordo com você, Miriam, que a gente tem que desenvolver a consciência de que o outro é meu irmão, e é mesmo. Então assim, o que a gente precisa compreender é que a gente deveria tirar os nossos excessos, até que, tirando os excessos, a gente possa futuramente, através de um processo de moralização, perder a vontade naturalmente. Então acho que o primeiro passo era abster-se do excesso. Você vê, o que uma pessoa come hoje dentro de um churrasco, quando a gente vai na casa e tem um churrasco, é uma quantidade absurda de carne, é mais do que eu precisava comer durante um mês inteiro de carne. Então é isso que a gente primordialmente precisava fazer, tirar inicialmente os excessos. O que eu preciso comer de carne verdadeiramente para manter essa organização biológica adequadamente? Tanto. Tem razão. Tá? E aí, posteriormente, a gente está se disciplinando, mas aí primeiro a gente está fazendo isso em prol a nossa saúde física, retirando um excesso. Para depois, posteriormente, já através desse próprio trabalho, que já é um trabalho de moralização, a gente ir se moralizando tanto a ponto de chegarmos a transformar esse corpo para que ele biologicamente não precise de proteínas pesadas para se manter. Isso é o correto, no meu modo de ver. Porque o que eu vejo hoje é as pessoas aderindo a um modismo. É bacana dizer que é vegetariano, é bacana falar do vegetarianismo. Mas eu vejo que às vezes não tem, por detrás disso, comete uma série de outras coisas que é pior do que comer carne. Desculpe a sinceridade. Enir, desculpa interromper, mas eu tô saindo porque eu vou agora entrar eu sei. Do livro dos médicos, ok? Ok, pode ir lá. Boa aula. Até a semana. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, os parabéns para vocês. Obrigada, sim, pelo nosso dia. O Davi está colocando, se é verdade, Miriam, nos tempos, essa lei... sim, está falando ainda da questão das leis.
Hoje em dia o problema, creio, isso é a Andressa. Hoje em dia o problema, creio eu, esteja em como os animais são criados e abatidos. É verdade, é um verdadeiro tortura que se é feita nos animais para se ter produção de carne. Isso é um grandiosíssimo erro, né? Atualmente, alguns alimentos de origem animal podem fazer mais mal do que bem, é verdade, no que diz respeito a hormônios, etc. e tal. Naquela época, era tudo mais natural na criação dos animais, é verdade. Hoje é indústria de carne, né? Como o nome diz, indústria de carne. Então, acho que a gente já falou tudo isso aí. O que eu quero dizer para vocês é, comecem a se moralizar. E o processo natural de moralização afasta a gente da própria vontade de comer aquilo que é tão pesado. E aí a gente vai estar, pelo menos, parando de comer os excessos e parando de maltratar os nossos irmãos no reino animal. Mas isso tem que partir dessa conscientização e não de uma forçação de barra. Eu não como, mas quando eu vejo um pedaço de carne, chega a escorrer aqui por aqui. Então, desculpe, eu vi muito isso. Então, eu não vejo muita sinceridade nisso, tá? Enfim, vai girar em torno disso, né? Nos mundos de mais apurada organização, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Uma resposta que os espíritos vão dar. Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza, é isso que ele está falando, né? Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os nossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Ou seja, sim, alguém quer falar alguma coisa? Abriu algum microfone aí? Sim. Regina. Oi, Regina. Isso de não comer carne envolve até uma consciência do próprio planeta. Uhum. Não pelo consumo até do próprio animal, que muitas vezes as pessoas falam que nem é tanto por esse motivo, mas é por esse motivo também. Uhum. Mas o que consome de recursos hídricos, a criação do gado, né? Isso também justifica. Então, envolve toda uma consciência do planeta, não só em função da gente ter a consternação, a misericórdia, né, de não consumir a carne que é de um irmão menor, inferior, e nós deveríamos ser benfeitores e guardiões, né? Concordo. Como também os recursos hídricos são consumidos. Vai mexer todo no problema do ecossistema. Os efeitos de gases e isso. Isso aí. O problema é muito maior. Das florestas. Devastação das florestas. Vai mexer no ecossistema, é isso daí. Então, é a consciência do planeta, né? É a consciência que nós é que temos que ter. Isso que eu falei para vocês. É melhor moralizar-se do que começar as coisas de fora para dentro. Tudo se começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque não é a pessoa se abster de carne que ela tá... então eu já sou uma pessoa evoluída. Não, você é evoluído se você tiver toda essa visão e viver verdadeiramente em ressonância com toda essa visão que você tem do planeta. Não é o deixar de comer carne, tá? Mas é o conscientizar-se verdadeiramente. Então a gente tem que começar tirando os excessos e trazendo para uma realidade para que depois, posteriormente, a gente possa fazer coisas que tenham mais bases, né? Tenham bases verdadeiramente. Então é uma coisa mascarada, é uma coisa feita de fora para dentro, é máscara. Entendam isso, tá? Bom, então era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu acho que, não sei se nós já estamos no nosso momento final. Eu vou deixar esse finalmente aqui, eu vou parar aqui e vou prosseguir desse slide para a próxima aula, tá? Porque existem algumas coisas mais sobre alimentação que eu gostaria de colocar na nossa próxima aula, tá bom assim, gente? E como já está na 1h30, eu não quero passar do nosso horário, tá? É disciplina, 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 é assim que começa, até para a gente parar de matar os irmãos animais, disciplina, 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 tá? Eu gostaria de solicitar se a Rosana poderia fazer a nossa prece final, por gentileza? Posso sim. Obrigada. Agradecemos, Senhor, por esse instante em que podemos estar reunidos aqui fazendo tantas reflexões para nos auxiliar nesse processo evolutivo. Rogamos essa espiritualidade que nos conhece, sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, que possam nos ajudar, nos intuindo, nos orientando durante o sono,
para que consigamos, Senhor, aos poucos, mas de uma forma perseverante, mudarmos nossos hábitos, melhorarmos-nos moralmente, para que um dia, Senhor, venhamos a perceber que todo esforço valeu a pena. Que o Senhor possa proteger aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que se encontram em desespero. Que possa também pacificar e abençoar os nossos lares, os nossos familiares, fluidificando as águas das nossas casas. Levai, Senhor, conforto àqueles que passam pela provação intensa nesse momento de pandemia, bem como, Senhor, fortalecei aqueles que estão na linha de frente, trabalhando incessantemente, de forma incansável, para ajudar os irmãos que sofrem. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a humanidade inteira, e que desta forma, Senhor, possamos sempre aproveitar aquilo que o Senhor nos dá de oportunidade evolutiva. Obrigado por essa doutrina, obrigada por essa encarnação e por esses instantes, Senhor, de estudo. Que a tua paz esteja conosco em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigada, uma boa semana.